Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos com imagens dos estragos provocados pela chuva que atinge o estado e que já provocou inundações em diversas cidades mineiras. Pelo menos 30 municípios foram afetados. Deslizamentos, enchentes e desmoronamentos são registrados desde a semana passada. Luciana Viana está ao vivo com a gente e tem as primeiras informações. Luciana, muito boa noite. Para começar, Luciana, nos dê um panorama dos estragos até agora da chuva. Pois é, André, boa noite a todos. A chuva que resolveu morar sobre o estado de Minas Gerais aí nos últimos dias tem trazido transtornos e prejuízos para os municípios. Olha só, são muitos municípios afetados, são deslizamentos, enchentes, desmoronamentos de muros, casas e até pontes, André. Itanhomi, Palmas, Sabará e também Itamonte estão em situação de emergência. O sul de Minas também sofre, Poços de Caldas, rios e córregos transbordaram na última noite, inundando casas e também ruas. Em Joatuba, na região metropolitana, um rio transbordou e causou o alagamento de um bairro inteiro. 20 famílias tiveram que deixar suas casas. Algumas chegaram a ficar ilhadas e tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros e também Defesa Civil de helicóptero. Lembrando que em Joatuba choveu 90% do esperado para janeiro, André. O governador Valadares também está em alerta, pois há previsão de chover o dobro do esperado para o mês. E já há transbordamento do Rio Doce no município, que subiu 2 metros o nível, André. Outros municípios, como Ferros e também Santana do Riacho, estão enfrentando aí enchentes devido ao transbordamento de rios. Lembrando que Belo Horizonte é a terceira cidade de Minas que mais choveu nos últimos dias, atrás de Ibirité e Florestal, André. Pois é, a gente está vendo imagens aí gravadas pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles sobrevoaram a região de Joatuba, aqui pertinho de Belo Horizonte, e mostraram muitos estragos lá. A cidade completamente alagada, moradores tiveram que sair às pressas durante a madrugada. Foi uma trabalheira danada. Aí também, sul de Minas, a gente está vendo, olha lá, em Poços de Caldas, o que aconteceu. Vê? Essas imagens aí são de um shopping, de um comércio em Poços de Caldas. As pessoas subiram ali na grade para poder se proteger. Exatamente. Muitos bairros são foram alagados. Desesperadoras, né, André? Imagine só a angústia dessas pessoas. Pois é, com toda certeza, dificuldade. A gente vê represa também. Ao longo dessa edição, você que está em casa, a gente vai acompanhar. Olha só, essa cena também é assustadora. O carro ali boiando, ó, um redemoinho aqui do lado. Ô, Luciana, daqui a pouquinho eu volto a falar com você, porque olha só, a cidade de Joatuba, na região metropolitana, amanheceu completamente alagada hoje. Gente, várias pessoas ficaram ilhadas e muitas perderam tudo e ficaram desalojadas. O repórter André Salles está na cidade e tem outras informações ao vivo para a gente. Muito boa noite, André. Qual é a situação aí em Joatuba neste momento? Boa noite. A Prefeitura de Joatuba, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta e monitoram o nível do Ribeirão Mateus Leme, que subiu rapidamente na madrugada desta quarta-feira, inundando casas, ruas e avenidas. 46 pessoas tiveram que deixar os imóveis e foram cadastradas para passar a noite em um ginásio poliesportivo aqui da cidade. No entanto, grande parte dessas pessoas decidiu ficar em casa, na casa de parentes e amigos. Com isso, 11 pessoas de 2 famílias permanecem no local, nesse ginásio. O interessante, André, é que poucas horas após a saída das pessoas das casas, a população de Joatuba passou a doar roupas, cobertores, toalhas e alimentos. A Prefeitura continua recebendo esse material, mas já considera que tem o suficiente para suprir os desabrigados durante as próximas 24 horas, pelo menos. Ainda não há prazo para que as famílias voltem para as casas. Não chove na cidade neste momento, André, é bom salientar isso, e de acordo com a Defesa Civil, é possível sim que os imóveis sejam liberados, isso caso o tempo permaneça firme até o final da tarde de amanhã. Mas isso, claro, vai depender de que não chova para que essas famílias voltem. A Prefeitura não define uma data específica, não quer prometer para as famílias que elas podem voltar para casa, continua sim acompanhando o rio para ver aí o comportamento, para ver se essa água realmente baixa e que a situação fique segura para aí sim essas famílias voltarem para casa. Eu volto com você. Tá certo. Obrigado, André, pelas informações. A gente está vendo as imagens, gente, assustadoras. Olha lá, cidade muito alagada mesmo. A gente viu ali um cachorrinho, né? Um cachorrinho tentando se salvar ali no meio da enchente. E durante todo o dia, nossas equipes acompanharam a situação em Joatuba. Os moradores relembraram os momentos de pânico que viveram durante a madrugada. No meio da confusão, um vizinho socorreu o outro. Se não fosse por isso, gente, muitas pessoas teriam perdido a vida.
De acordo com os moradores, a água começou a subir por volta das 4 horas da manhã, deixando um rastro de destruição e desespero. Invadiu as coisas em casa, deu de tirar os documentos de casa, umas peças de roupa. Felizmente invadiu, tem muita coisa lá dentro, vai perder tudo. Homens do Corpo de Bombeiros faziam buscas com o uso de um helicóptero. Famílias que ficaram ilhadas tiveram que ser resgatadas. A dificuldade é que a água sobe rápido, né, e pega o pessoal desprevenido. O pessoal que mora nas margens do rio, então tem muito equipamento que tem que tirar, animais, então o pessoal fica preocupado sempre com isso. Muitas ruas do bairro estão assim, debaixo d'água. A preocupação agora é para que a chuva não volte e o rio pare de subir. O helicóptero do Corpo de Bombeiros está sobrevoando a região para ver a situação, se tem mais casa ilhada. E o Corpo de Bombeiros vai estar presente aqui 24 horas. Ontem, a cidade de Mateus Leme, também na região metropolitana de Belo Horizonte, ficou em alerta. Mateus Leme também é baixa, a baixada, pega água da cidade toda e cai tudo nesse ribeirão, que aqui é o ribeirão Mateus Leme, né? Então pode ser isso também. Havia o risco de um desabamento na barragem da empresa Minerita, que fica na região de Mateus Leme, nas proximidades aqui do local da enchente. Segundo a mineradora e a Copasa, isso não aconteceu. De acordo com a Defesa Civil, o que houve foi um vazamento devido à quantidade de chuva. Amostras desta água foram coletadas para análise se há risco de contaminação. Foi coletado, né, segundo o presidente do CODEMA do municipal, e vai fazer a análise para ver se tem alguma relação, se tem contaminação de minério e outras coisas. A Prefeitura de Joatuba vai decretar situação de emergência. Eu tenho os locais que eu posso estar colocando, que é o poliesportivo, o galpão do PET, e o que eu puder estar ajudando a população, eu vou estar ajudando. Cerca de 80 pessoas tiveram que deixar suas casas. Solidariedade não faltou. Eu colhi as pessoas, né, que moram próximo à minha casa. A minha casa está cheia de imóveis aí das pessoas, porque lagaram as suas casas, né? E é isso. Tá tudo lagado, como vocês estão vendo, né, que tá praticamente um rio. E é isso, eu estou só amparando as pessoas aqui na minha casa. Pois é, nesses casos, muitas vezes, a solidariedade é a única coisa que resta para os moradores, né? Já na cidade histórica de Sabará, moradores insistem em permanecer em casa, mesmo alertados pela Defesa Civil de que devem abandonar os imóveis. A repórter Kiwane Rodrigues esteve lá e acompanhou tudo de perto hoje e mostra para a gente agora como está a situação. Vamos ver. Dona Antônia mora na encosta do morro e corre o risco da terra desmoronar sobre a casa dela. E mesmo sendo alertada pela Defesa Civil, ela se recusa a deixar o local. Por que a senhora não quer sair da casa? Por enquanto, né? Quando começar a cair, né? A gente pega e sai. Nossa equipe acompanhou o trabalho insistente da Defesa Civil no bairro Santo Antônio da Roça Grande, em Sabará, onde várias pessoas moram em locais de risco, mas como Dona Antônia, se recusam a sair. Agora nós vamos em outra casa ali que está na mesma situação que essa, Tenente? Está pior do que essa um pouquinho, tá? A situação daqui para frente vai só agravando, porque o terreno é favorável. O tempo que nós estamos aqui, a gente escuta o tempo todo a terra deslizando aqui, fazendo barulho, né, Tenente? Isso, toda hora cai um pouquinho de terra. Isso aí à noite vai pegar esse pessoal de surpresa e é muito ruim. Tem uma outra casa aqui embaixo que está em situação ainda pior que essa que nós acabamos de acompanhar. Essa casa aqui, no topo do morro, ela já desabou, uma parte dela já desabou, a família já foi retirada, levada para um abrigo. Tem um morador dessa outra casa que não quer sair. Ele alega que não tem para onde ir, então ele vai permanecer na casa. A Defesa Civil está vindo novamente notificá-lo. Olha aqui a situação da casa. É bem arriscado, olha. Ele está sendo orientado aqui. Só eu que moro aqui. Porque aqui vai ficar orientação para o senhor observar esse barranco. E essa goteira que o senhor tem aqui, ó, no pé da casa, é que vai provocar o deslizamento dessa terra toda. Vai soltar essa terra toda na frente da sua casa. Eu saio daqui porque não tem outro lugar para ir. Eu deixar meu barraco sozinho aqui, eu tenho até medo que minhas coisas estão aqui. Esta é uma outra casa onde a família foi retirada do local. Você pode ver que já tem rachaduras, segundo a Defesa Civil. Esse muro pode desabar a qualquer momento. E apesar da família ter sido retirada daqui, o tenente foi lá para conferir se eles não retornaram para casa.
Por causa da chuva que atinge o estado desde a semana passada, Sabará foi a primeira cidade a decretar situação de emergência. 400 pessoas estão desalojadas e 104 desabrigadas. E para ajudar as vítimas, a Prefeitura de Mariana fez uma doação para a cidade. Eles nos doaram 4 toneladas, um caminhão fechado, com doações. Eles foram muito solícitos, eles receberam muitas doações em que não foram utilizadas. Eles trouxeram para a gente várias ajudas e vão trazer mais, como água e colchões. A chuva deve persistir nos próximos dias e preocupa as autoridades. E o Corpo de Bombeiros mapeou 5 pontos de possíveis alagamentos em 3 cidades da região metropolitana da capital. Um deles é aqui na Avenida Firmo de Matos, em Contagem, onde os moradores sofrem com as constantes inundações. O trabalho deve durar todo o período chuvoso. Mais de 7 mil pessoas devem receber as orientações. Observar que o nível da água vai se elevando rapidamente, juntar os pertences básicos que a gente fala é a documentação, dinheiro, algo nesse sentido, ir para uma residência mais segura e não voltar. E fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros através do 193. Minha colega Luciana Viana também esteve em Sabará ontem, né, Luciana? Foi lá fazer reportagem sobre essa chuva toda. As pessoas não querem sair de casa, né, Lu? As pessoas insistem em permanecer nos imóveis, mesmo com o alerta da Defesa Civil. Eles chegam lá e dizem, ó, gente, vamos sair, que está correndo o risco de desabar. Mesmo assim, as pessoas querem ficar, né? André, é um drama o que essas pessoas vivem, né? Muitas que demoraram aí, né, para conquistar a própria casa. Muitas também, a gente tem que dizer, que invadiram áreas que não deveriam ser invadidas. Então, a situação é complicada para a Prefeitura de PH, é complicada para os moradores que vivem esse drama, muitas vezes orientados pela Defesa Civil a deixar suas casas, mas muitos, como nós vimos na reportagem, não têm para onde ir, não tem um amigo, não tem um familiar. E muitas vezes nos abrigos, né, igrejas, escolas, não é um lar, né, André? Então, está complicada a situação por lá. E o que chama atenção, André, é o bairro Castanheiras, um dos bairros, né, afetados aí pela grande quantidade de chuva. Há lá uma área que foi invadida. Ela fica exatamente na divisa entre Belo Horizonte e Sabará. Certo. Então isso ainda vai dar muita dor de cabeça para ambas as prefeituras, André. Pois é, Lu. Agora, uma outra região também que foi muito atingida pela chuva aqui no nosso estado ao longo da semana passada, desta semana também, de ontem para hoje, foi a região sul do estado, né? Um temporal atingiu a cidade de Poços de Caldas. Você já viu as imagens? Por lá choveu, gente, só nessa madrugada, o que era esperado para todo o mês de janeiro, né, Luciana? A gente vê ali vários moradores fizeram imagens com o celular e mandaram para a gente usar aqui. Olha lá, pessoas dentro de carro, né? Lá foi uma inundação muito grande também em Poços de Caldas, né, Luciana? André, outro drama, né, vivido aí pelos moradores de Poços de Caldas, que amanheceram hoje com muito trabalho, né? Contabilizando os prejuízos, limpando casas e ruas inundadas aí pela água do Ribeirão da cidade, né, que transbordou. Muitos comércios também inundados. A gente vê aí as imagens, olha ventania, só. Ventania, né? Ventania, raios, uma chuva forte, né? Então, realmente, um drama. E olha só, André, essa imagem aí a gente pode perceber, olha só, a água já tampa ali os pneus dos carros, as pessoas tentando atravessar, né? Essa imagem é surpreendente, André. São móveis e mercadorias saindo ali de um comércio. De uma loja, aparentemente, né, Luciana? Carros empilhados, olha só. Essa cena também é bastante desesperadora, né? Angustiante. Algumas pessoas tentando ali se salvar, né, em cima de um ponto mais alto. Esse é o Ribeirão que eu disse para você agora há pouco, André. Ele que transbordou, inundou lá a principal avenida da cidade, a Avenida Francisco Salles, causando, portanto, aí susto, prejuízo e o temor, né, que isso possa voltar a se repetir em Poços de Caldas, André. Com certeza. Esse rapaz aí que estava filmando nos contou o seguinte, que ali tem um jipe que você está vendo no fundo ali, ó. Sim. Ele estava tentando salvar uma pessoa que estava presa naquele carro lá no fundo. Tem um carro prata. Ele pegou o jipe e não quis nem saber. Pegou o jipe 4x4, entrou ali, ó, e conseguiu retirar uma pessoa de lá de dentro daquele carro que você está vendo lá no fundo, ainda com o farol apagado, ó, e acabou conseguindo salvar a pessoa. Ali eles estavam chegando perto dessa igreja para ver se tinha alguém correndo algum risco e tudo, para tentar salvar também. Ajuda, né, Luciana? Quando o bombeiro não está ali, o jeito é recorrer a quem está perto, né? Olha essa garagem aí, como é que estava. Na hora do desespero, né, a intenção realmente é salvar vidas, né, salvar vidas. Nós vimos agora há pouco, olha só, os comerciantes tentando aí, né, tirar a água acumulada durante a noite e, ó, o dia amanhecendo com muito trabalho, André. Muito As pessoas trabalho. limpando aí os passeios, né, retirando a água acumulada.
pessoal da prefeitura também tentando limpar aí os bueiros. Nós dissemos aqui ontem, André, nos grandes centros, um dos problemas, essa questão das pessoas más educadas que jogam lixo em lugares inadequados, né? Uma das consequências, olha só, é essa aí, mesmo. Inundação. Né? A gente vê aí um risco muito grande para os moradores, claro, a gente pede que todos fiquem sempre atentos, né? Principalmente agora nesse período de chuva. A gente não pode isentar também, né, as autoridades, né, André? Tem que haver planejamento, afinal de contas, o período chuvoso, ele tem um período ali de outubro a março, enfim, maio. Mas o restante dos meses, né? Há que haver aí um estudo, um planejamento, um investimento para evitar o transtorno, o drama e que vidas sejam perdidas, né, André? Tá certo, Luciano, obrigado pelas informações. Bom, da Luciana a gente vai pular direto para Dimara Oliveira, que está nos estúdios da Rádio Band News e tem outras informações, porque além das cidades que a gente já mostrou, o estado vive um momento de alerta total por causa da chuva, né, Dimara? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando no Band Minas. São 18 cidades mineiras, 18 que estão em alerta para riscos de deslizamentos em todo o estado. Entre essas cidades, alguns dos municípios que a gente pode citar aqui estão Belo Oriente, Dom Joaquim, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Governador Valadares e Iapu. Ainda, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, existe risco de inundação nas cidades, atenção, Coroaci, Dom Cavate, Itaiomi e Mutum. Para os próximos 4 dias, não vai parar, gente. É esperado um acumulado de chuvas superior a 100 milímetros em grande parte de Minas Gerais, exceto o Triângulo. Então, o Triângulo Mineiro está livre dessa. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas, esse período de 16 a 20, ou seja, até hoje, houve acumulados significativos aí de água, ultrapassando os 40 milímetros por hora. Dá para imaginar o que é isso? E vale o alerta sempre da Defesa Civil. Você que está aí nesses municípios com risco, procurar sempre a Defesa Civil ou a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. E a gente tem que repetir os telefones 199, 193 ou 190. Toda a atenção é pouco, aquelas rachaduras, está sentindo que o barranco ali perto da sua casa não está tão bem, abandona o lugar, liga para a Defesa Civil, liga para o Corpo de Bombeiros e o correto é ter sempre segurança. Lembrando que essas e outras notícias sempre aqui na Band News FM 89.5, a partir das 6 da manhã, todo mundo já está ao vivo aqui, a galera toda trabalhando, André. Com certeza. Obrigado pelas informações, Dimara. Boa noite para você. Boa noite. Isso aí. E a seguir tem o futebol. Logo mais o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Rio Branco no Espírito Santo. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento